As cotas raciais são essenciais para corrigir desigualdades históricas. Quem concorda pode vir. As cotas raciais, elas são necessárias para que nós possamos diminuir as desigualdades. Haja vista que é uma política pública que já passou por todos os passos do ciclo de política pública e na avaliação nós percebemos que pesquisas de dentro e de fora do Brasil afirmam que as cotas raciais, elas trazem mobilidade social, diferente de outras políticas públicas que foram, em outrora, aplicadas no Brasil. Então, nós precisamos de ratificar elas a fim de que a Constituição seja garantida, que é o quê? Diminuir a pobreza. Então, sabendo que o povo preto é o povo mais vulnerabilizado dentro da sociedade brasileira, nós ratificamos que a política pública de cotas sociais precisam de ter prevalência dentro do setor público brasileiro e dentro de toda a sociedade. Eu sou Franklin Andrade, evangelista na Igreja Paz e Vida do Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, advogado, mestre de cerimônia e apresentador de eventos. Hoje eu estou aqui no Spectrum mais uma vez para esse Zona Neutra, onde nós iremos debater contra aqueles que são pretos de direita. E hoje nós demonstramos aqui por que a esquerda fez com que esses mais de 500 anos em que o Brasil foi governado pela direita, ele nos deixou o povo preto nessa condição. E hoje, nós da esquerda estamos trabalhando para que essa condição acabe e para compreender como o povo preto poderá ascender socialmente e haver verdadeiramente a mobilidade social que nós já começamos no Brasil. As cotas raciais são essenciais para corrigir desigualdades históricas e acho que eu sou a prova viva disso. Eu tenho 25 anos, sou advogada e sou formada na primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, que é a primeira faculdade de direito do país, uma faculdade histórica, que foi criada para formar os burocratas que construíram esse país tão desigual e que demorou 190 anos para aprovar a política de cotas. A política de cotas é o que me ajudou a estar aqui hoje e acho que por isso é muito essencial que a gente defenda a política de cotas como uma política que permite que uma população historicamente excluída das melhores universidades do país possa adentrar nesse espaço. Agora também não dá para mentir, né? As cotas raciais estão muito longe de serem o suficiente para corrigir essas desigualdades históricas. Hoje a gente vive uma crise na educação brasileira. A gente vê governos tanto de esquerda quanto de direita cortando bilhões da educação, tanto estadual quanto a nível municipal, quanto a nível federal. Então, a gente vê um processo meio ambíguo, né? Agora, graças à luta do movimento negro, a gente tem cada vez mais pessoas negras, pessoas pobres entrando na universidade pública, mas ao mesmo tempo a gente vê uma precarização do ensino e a gente vê uma dificuldade também da gente mudar de vida, porque a gente tem cada vez mais empregos precarizados, é cada vez mais difícil a gente ter boas condições de vida, mesmo fazendo universidade pública. Isso é um projeto, né? Porque quanto pior for a educação, mais fácil para esse tipo de político de direita convencer o povo de que está tudo bem e que basta a gente achar que ser empreendedor ou coisa do tipo é o que vai resolver a nossa situação. Então eu sou a prova viva de que as cotas são importantes, mas elas não são suficientes para mudar o nosso país. Oi pessoal, meu nome é Letícia Chagas, tenho 25 anos, nasci na periferia de Campinas, estudei a vida inteira em escolas públicas e hoje sou advogada. Fui parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, que é a primeira faculdade de direito do país, foi criada para servir aos burocratas que tornaram o nosso país desse jeito tão ruim como ele está hoje. As cotas foram muito importantes para democratizar a universidade, mas considero que elas ainda são insuficientes. E é por isso que eu sou uma negra de esquerda, porque eu acredito que as cotas são um primeiro passo importante, mas a vida de ninguém tá boa. Quem é trabalhador sabe muito bem que a vida está cada vez mais difícil hoje no nosso país. E para mudar essa realidade, a gente precisa lutar e a gente precisa ter lado. Eu sou uma militante socialista, faço parte do coletivo Juntos, que é um coletivo estudantil que existe em todo o país e que luta por mais educação
educação e por menos desigualdade. Isso porque, enquanto a nossa vida está muito ruim, fato é que tem muita gente ganhando muito dinheiro hoje e não é justo que os trabalhadores paguem pela crise. Concordo plenamente. Eu acho até uma vergonha a gente discutir sobre se deve ou não deve ter cotas raciais no nosso país. É impressionante o quanto que a gente está regredindo. Para mim, cotas raciais, elas deveriam não só existir, como a gente deveria ter o poder das universidades públicas. É diferente você olhar para um moleque de uma periferia que está lá, com a mãe faxineira, que está todos os dias lá e não tem oportunidade de estudar numa escola decente. As cotas vão garantir que essas pessoas tenham um futuro real na vida. Porque é engraçado que as pessoas que são contra as cotas, elas vendem muito meritocracia. Só que a meritocracia não existe enquanto houver desigualdade social. A desigualdade social é uma realidade. E sim, nós não temos condições, nesse momento, de disputar vagas nas universidades, por exemplo, com pessoas que têm umas condições sociais melhores do que os moleques da periferia. O que não quer dizer que isso diminui aqueles que conseguem ingressar na universidade pública, porque isso é uma mentira. Já foi provado que as pessoas que entram para o sistema de cotas têm o desempenho igual ou superior àqueles que entraram por um processo seletivo normal. Então essa narrativa é falsa e ela cai por terra. Outra coisa, quando um jovem que entra pelo sistema de cota entra na universidade, quando ele se forma, não é demérito, como as pessoas querem falar, que é demérito porque parece que vai diminuir a qualidade ou a pessoa não tem condições. O ensino nas universidades é igualitário para todos os alunos que estão ali. Então, se ele se formou é porque ele tem capacidade. E já foi provado dados concretos que isso sim adianta e ajuda a diminuir, mas é uma vergonha para mim discutir cotas raciais. A gente tem que ter o domínio da universidade pública para o pobre estar dentro da universidade pública e o playboy que estudou a vida inteira em colégio particular que vai buscar o Mackenzie para se formar, porque quem paga imposto nesse país é o pobre e o pobre está mais do que na hora de ter ascensão e dominar esse espaço que é nosso por direito. Sou J.R. Freitas, tenho 42 anos, eu sou motoboy há 23 anos e fiz parte do movimento hip hop por 17 anos. Também sou uma das lideranças de São Paulo que luta pela melhoria dos entregadores de aplicativo contra a precarização. Eu sou um negro de esquerda porque eu acredito que a esquerda é o único campo que luta de verdade pela revolução e contra políticas públicas feitas pela extrema-direita. A gente luta de verdade pela revolução e pelos grupos de minoria. Os que discordam podem vir. Bom, eu sou veementemente contra as cotas raciais por razões óbvias. Primeiro que os meus amigos debatedores já disseram aqui o porquê eu posso ser contra e devo ser contra. O primeiro aqui falou sobre a questão da sociedade e uma questão onde as pessoas são vulneráveis financeiramente. E ser vulnerável financeiramente no Brasil não é uma prerrogativa única e exclusiva de quem é gente preto, de quem é preto. Eu, particularmente, sou do Rio de Janeiro, nascido e criado numa das maiores favelas e o que eu mais vi era gente branca ferrada, tanto quanto eu era ferrado. E nem por isso essas pessoas tiveram a possibilidade de ingressar na universidade. Seria também o sistema universitário brasileiro contra essas pessoas brancas? Evidentemente que não. Elas eram brancas e não eram privilegiadas porque moravam exatamente no mesmo lugar que eu morava, comia da mesma comida que eu comia e vivia as mesmas desigualdades que eu vivia, ainda assim sendo branco. Na minha visão, a cota ela tem que ser social, porque, por razões óbvias. Talvez, acho que esse é o debate que a gente não deveria fazer. Por que não tem cota social? Em todo o processo educacional, nas escolas, desde as unidades primárias até o ensino médio, posteriormente o ensino privado, que é a pauta do debate aqui, a gente sempre teve o aluno com dificuldade financeira. Veja, eu sempre pedi borracha emprestada para meus amigos. E eu sempre tive amigos brancos que pediram borracha emprestada para mim. Ou seja, no colégio, ali no início, no colégio municipal, por exemplo, a gente via pessoas pobres tendo auxílio do próprio colégio para ter acesso a material escolar, para ter acesso a lápis de cor. Ou seja, esse acesso e essas pessoas que tinham necessidade, elas não eram exclusivamente pretas, elas eram pobres. Elas estavam em vulnerabilidade social e não vulnerabilidade racial. Então, por essa razão, eu sou totalmente contra a cota racial, porque se você fizer a cota social, você vai abranger os brancos e os pretos. E é evidente, segundo o discurso do Júnior, a maioria dos pretos são pobres. Logo, numa cota social, a maioria daqueles que serão assistidos ou, abre aspas, beneficiados, serão pretos. Então, não tem necessidade de ter uma cota racial, por quê? Gera um outro racismo, que é um racismo intelectual,
Muitos profissionais hoje negros que são formados em universidades em razão das cotas, muitas vezes têm poucos clientes porque o próprio cliente não leva em consideração a sua capacidade intelectual, acreditando que ele só se formou por ter cota e não pela meritocracia. Por isso eu acredito na meritocracia e na cota social. Bom, meu nome é Rafael Satier, sou pastor, sou vereador na cidade do Rio de Janeiro, empreendedor, comunicador, essa é a minha área de formação. Sou conselheiro de negócios da Associação Comercial também do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu atuo ali na cidade como um legislador municipal entre 51 vereadores. Bom, eu não gosto de me considerar um preto de direita. Essa nomenclatura ela não me acrescenta em nada. Primeiro que eu entendo que esse divisionismo da sociedade não acrescenta em nada. A luta de classe, muito menos a luta identitária. Eu acredito que a menor minoria é o indivíduo e esse é o responsável pelo seu próprio sucesso, bem como pelo seu próprio fracasso. É uma honra muito grande poder participar desse debate. Espero que você goste e entenda um pouco mais daquilo que eu entendo como o conceito conservador, o conceito liberal na economia, a fim de que o país prospere. Bom, eu acho que o Satier acabou resumindo muito bem. A grande questão em relação às cotas raciais é que ela não consegue e não pode ser objetiva, enquanto que as cotas sociais conseguem. As cotas sociais tratam de um problema muito claro, é a qualidade de educação que os pobres recebem no Brasil. Se eu tenho uma qualidade ruim de educação, obviamente eu vou ser prejudicado numa competição. E eu preciso ser avaliado com pessoas que tiveram esta mesma qualidade. Portanto, eu separo essas pessoas em vagas porque estudaram numa mesma região, tiveram a mesma qualidade de ensino e viveram aquela mesma realidade. Quando eu instituo um sistema que leva em consideração a cor da pele, eu preciso definir quem é negro. E aí eu preciso julgar a pessoa pela aparência. Pessoas negras foram julgadas pela sua aparência por séculos e séculos. Não só no Brasil, também nos Estados Unidos, em boa parte do mundo. O apartheid, o Jim Crow, o nazismo, é tudo sobre a aparência. E a solução que a esquerda oferece é, mais uma vez, sermos julgados pela nossa aparência. Ignoram a nossa história, ignoram o nosso currículo, ignoram o nosso esforço, a nossa tentativa de demonstrar que somos, sim, capazes de vencer pelas nossas forças, apesar das adversidades. Eles ignoram tudo isso e dizem, não. Vamos ver se este negro é mais retinto que aquele. Vamos ver se o cabelo dele é crespo o suficiente para a cota. Aí alguns podem dizer, não, você está exagerando. O Instituto Federal do Pará, por exemplo, em 2016, lançou um edital que dizia qual deveria ser o tamanho do crânio adequado de uma pessoa para ela ser admitida naquela cota racial. Qual era a grossura dos lábios suficiente para que ela fosse considerada negra? Qual era o tom de pele que ela deveria ter para assumir uma vaga num Instituto Federal? Quer dizer, que é isso? E a história dessa pessoa? E o que ela estudou? E o quanto ela se esforçou? Isso é jogar no lixo anos e anos de luta. Quer dizer, décadas atrás nós tínhamos como exemplo Martin Luther King fazendo um discurso histórico, dizendo que sonhava com um dia em que pessoas negras não seriam julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Passadas essas décadas, estamos aqui dizendo, dane-se a história dessa pessoa. Dane-se o que ela acredita, dane-se o que ela conquistou. Qual é a cor dela? Como é o cabelo dela? Qual é o tamanho do crânio? Eu sou Fernando Holliday, tenho 28 anos, fui vereador de São Paulo por 2 mandatos. Antes disso, organizei os protestos contra a então presidente Dilma Rousseff. Atualmente, eu estudo medicina, mas sou formado em História e tenho pós-graduação em Ciência Política. E sou autor de um livro chamado Senzala Ideológica, que eu acho que tem tudo a ver com o debate que nós vamos fazer aqui hoje, porque é justamente dessa tentativa da esquerda de colocar pessoas negras dentro de uma caixinha de esquerda, como se nós não tivéssemos independência de pensamento, como se a senzala física da escravidão tivesse transformado agora em uma senzala de ideias. É preciso que o negro brasileiro saiba que ele pode se libertar disso e que existem caminhos para que a gente supere o racismo sem dividir o Brasil, sem dividir o ser humano e lutando, claro, pelo bem de todos. Eu vi aqui a nossa colega comentando que ela é a prova viva de que as cotas realmente funcionam. Mas aí eu estou aqui num contraponto mostrando que não foi pelas cotas que as pessoas pretas conseguiram entrar na universidade, é também pelo mérito.
Então, assim, eu consegui acessar a universidade pelo meu mérito, pelo meu estudo, e não foi por cotas raciais. Isso prova que o preto, ele consegue acessar a universidade pública. Então, assim, a gente está discutindo cotas aqui, quando na realidade o que separa o preto de acessar a universidade pública ou qualquer outra é o sistema básico de educação, que não funciona. Sabe, tem um estudo que o IBGE fez que eu achei muito interessante. E ele mostra que as pessoas brancas eles estudam em média 10 anos. E as pessoas pretas estudam 9. Isso significa o quê? A gente tem um alto número de adolescentes e estudantes que saem do ensino médio, ou nunca entraram. Então, o problema real é a educação. A política de cotas teve 20 anos aí, né? E ainda não conseguiu corrigir um problema que ela se diz querer corrigir. Então, assim, é muito fácil vir aqui defender a política de cotas, não, que o preto tem que entrar na universidade, porque se o preto entrar na universidade, ele vai chegar em cargos de poder. Tá, mas e os milhares que ficou lá para trás? E os milhares que não teve educação suficiente para conseguir prestar o vestibular? O problema é muito antes do vestibular, gente. É muito antes do vestibular. Então, assim, a USP recebe todo ano 8 bilhões de investimento. E acho que todo mundo aqui concorda que a gente tem escolas precárias, que não tem merenda de qualidade, tem professor que não vai para aula, que falta. Então, assim, o aluno chega na aula, vai estudar e aí, não tem aula, é aula vaga. Então, assim, a gente está discutindo cotas, que os negros têm que entrar na universidade, e aí tem milhares para trás, mas ninguém fala disso. Vamos só tapar o sol com a peneira. Então, assim, é por isso que eu sou veementemente contra as cotas raciais. Eu acho que as cotas sociais, elas sim, trazem um sistema de equidade. Porque a gente sabe que a maioria da população, os pretos estão nos estratos mais baixos ali da sociedade, né? Na população mais pobre. Então, assim, as cotas sociais, elas abarcam essa população. Se a gente sabe que os pretos, infelizmente, estão nesses estratos mais baixos, por que a gente não vai considerar e colocar como principal medida e política pública as cotas sociais? Por que a gente vai querer falar assim, não, peraí, você é preto, você merece ter um pouco mais de privilégio que o outro, mas peraí, vou dar um exemplo, sendo eu branca e ele preta. Não, mas nós nascemos na mesma realidade, nós dois somos pobres, mas porque você é preto, você vai passar na frente do branco, sendo que os dois estudaram na mesma universidade pública, os dois saíram do mesmo lugar, os dois teve dificuldade, mas só porque eu sou preta, eu tenho que passar na sua frente. Eu não acho isso justo. Meu nome é Mariana Rodrigues, eu tenho 26 anos, sou formada em Economia e faço parte do movimento União Conservadora. Eu sou uma preta de direita porque eu acredito na meritocracia e acredito que o preto ele só vai ser protagonista da sua vida quando ele entender que as suas próprias ações é que moldam o seu futuro. Eu acredito que a população preta, ela pode sim ser protagonista da sua vida, ela pode sim alcançar lugares altos e não se deixar ser uma manobra, ser uma moeda de troca da esquerda. Está aberto, podem começar a rebater. Posso começar? Não, achei muito interessante que vocês colocaram, porque esse é o nível da política brasileira hoje, né? Que ou vocês desconhecem a lei de cotas, ou vocês estão literalmente mentindo para o público. Porque toda cota racial, especialmente quando a gente está falando de ensino superior, é uma cota social. A Lei 12.711, que é uma lei de 2012, que instituiu o programa de cotas raciais em todas as instituições de ensino federal, é uma lei que, na prática, institui cotas sociais. Cotas para estudantes que são de escola pública e que a renda per capita, ou seja, a renda de cada pessoa da família dela é, no máximo, até um salário mínimo. E dentro da política de cotas sociais, a gente tem como uma subcota a possibilidade das cotas raciais. E por que isso? Porque você falou, não foi, Rafael? Que, não, porque cotas sociais é muito melhor. O Holliday disse, não, cotas sociais é muito mais objetiva. Mas quando a gente está debatendo política pública, a gente não debate só o que você acha ou o que você acha. A gente tem que debater com dados. E antes das cotas serem aprovadas no nosso país, o que aconteceu? As universidades públicas não queriam que as cotas fossem aprovadas, nem as sociais, nem as raciais. E eles tentaram fazer de tudo para que isso não acontecesse. A USP, por exemplo, foi aprovar a cota só lá em 2017.
Antes disso, a USP tinha instituído um programa que ela dava pontuações a mais para estudantes de escolas públicas, não tinha nada de racial. E o que eles viram? Que a maioria dos estudantes de escola pública que começaram a entrar na universidade eram estudantes brancos. E que por isso era necessário, sim, ter uma política destinada para estudantes negros também, para aumentar o número de estudantes negros. A gente tem um dado na USP que até 2012 entravam 0,8% de estudantes negros nos principais cursos da USP. Eram só 0,8% dos ingressantes, até 2012, que eram estudantes negros em medicina e engenharia. Então vamos lá, cota racial é uma cota social. E qual que é a porcentagem, então? Dentro da cota social, a porcentagem para pessoas negras é a mesma porcentagem da população negra do estado que está a universidade. Não é. É sim. Não é. É o que está colocando. E eu peço que você falso. termine porque eu não vou te pausar. E quem está com dúvida, é só entrar lá na lei 12.711 e isso está colocado na lei. A porcentagem de alunos negros que entra na universidade é a porcentagem de acordo com a porcentagem da população do estado que é negra. E antes de passar para você, que eu não vou te pausar, eu queria comentar uma coisa que a Mariana falou, que eu concordo plenamente com você, Mariana. As cotas não são suficientes porque muita gente realmente fica para trás. Muita gente mesmo. A gente tem que investir mais no ensino público e a gente precisa garantir que a gente vai estar formando a população periférica, seja ela branca, seja ela negra, para melhorar de vida e não só para ser empregado ganhando 2 salários mínimos e ter uma vida horrível, que a gente quer que todo mundo tenha uma vida boa. Vamos ver então os políticos que vocês apoiam, se eles estão fazendo isso, porque eu concordo plenamente com você. Não é porque a gente tem cotas que a gente pode esquecer do estudante que está na escola pública, que é muito diferente da escola particular. Mas o que a gente está vendo, tanto político de direita quanto alguns de esquerda fazendo na educação pública hoje? O Tarcísio, que você apoia, Holliday, cortou bilhões da educação porque ele disse assim para o povo de São Paulo: vocês têm que escolher se vocês querem mais investimento em saúde ou mais em educação. Então o pobre não pode ter as duas coisas, tem que escolher uma coisa ou outra. Isso é um absurdo. A gente precisa ter, sim, muito mais investimento na educação pública básica também, mas nem por isso as cotas deixam de ser menos importantes. A gente precisa garantir que a gente forme cada vez mais estudantes que tenham condições de debater com vocês e não deixar políticos mentirosos como vocês continuarem ganhando as eleições. Mas aí você vai falar dos 40 milhões que o Lula também tirou da educação? Vou falar porque eu não apoio o Lula. Porque eu acho importante você tá vindo acusar a gente que o Tarcísio tirou isso, tirou aquilo. Eu concordo plenamente com você, Mariana. Mas aí quando é o governo que você defende, aí peraí, não. Não, vejamos não bem. defendo não, porque eu sou contra o programa fiscal do Lula, eu sou contra o arcabouço fiscal do Lula, que está tirando muito dinheiro da saúde e da educação para dar mais dinheiro. Só uma dúvida. Votei no Lula porque eu acho. Não é muito engraçado, sabe por quê? Eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo lá em casa votou no Lula porque ele era o menos pior. E eu fiz isso também com muito orgulho. Entendi, tá bom. Bom, mas vamos lá, vamos estabelecer algumas coisas aqui que eu acho importante dizer. Primeiro, no sistema de cotas sociais e raciais, nós temos diversas categorias. Temos as categorias dos negros, que estão abaixo de um salário mínimo e meio, e tem aqueles que não estão nesse critério social. Tem as cotas que são puramente sociais, mas, por exemplo, quando nós tratamos de concursos públicos, nós só estamos falando de cotas exclusivamente negras. A USP, por exemplo, tem cotas que são exclusivamente negras. O que nós estamos tratando aqui é o sistema de cotas sociais que já existe. Ele é muito mais objetivo, porque ele trata da mesma realidade social. E aí, uma grande discussão que a gente tem que ter é a seguinte: nós precisamos de cota para cada tipo de sofrimento? Porque o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: quem vive na periferia vive grandes mazelas. Grandes mazelas. Tem pessoas que não têm saneamento básico, vivem estudando em escolas públicas onde muitas vezes o tráfico domina. Tem gente que vende droga na porta da escola, dentro da escola. Tem diretor, professor sendo ameaçado com arma na cabeça constantemente, por isso muitas vezes até desiste de trabalhar. Os alunos são cooptados pelo tráfico constantemente. E esses alunos são brancos, são pardos e são pretos. Então, independe da cor da pele, todo esse sofrimento que as pessoas estão vivendo. O que vocês estão dizendo é o seguinte: não, mas dentro desta realidade periférica, o negro sofre racismo e por isso ele precisa de uma cota específica. Mas não tem pessoas brancas na periferia que passam fome?
E essa fome que eles passam não prejudica também o desempenho escolar deles? Não tem meninas brancas na periferia que são abusadas sexualmente, por exemplo? E existe cota para essa menina branca abusada? Existe cota para o branco que bebe água do esgoto? Ou não existem brancos que sofrem essas mazelas também? Não existem brancos que são moradores de rua? Não existem brancos que sofrem com a deficiência do Estado na periferia? E para eles não existe uma cota específica? O ponto é, a esquerda propõe uma competição de sofrimentos. Quem é que sofre mais? Sim. O negro, então ele precisa de cota. Não, mas tem o trans também. Não, mas pera, quem sofre mais? É a mulher negra biológica ou a mulher negra trans? Não, então vamos fazer uma cota específica para a mulher biológica, para a mulher trans. Putz, mas o homem negro, ele não é o que mais sofre violência da polícia? E a cota para o homem negro que sofre violência da polícia? Não, mas tem negro que nunca foi parado pela polícia. Vai ter cota para ele também? Quer dizer, isso não faz o menor sentido. É muito mais objetivo ter um sistema que abarque todas as pessoas que estão dentro daquela realidade. Existem diversos... Você não ia me interromper, eu estou interrompendo. Quero saber Existem diversos estudos, por exemplo, basta você jogar ali num Google acadêmico da vida, você vai ver vários artigos falando do preconceito em relação ao cotista. Thomas Sowell escreveu um livro só sobre isso, chama Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. Ele identificou isso em diversos países e pesquisas recentes têm identificado isso no Brasil. O negro, dentro da universidade, ele tem sofrido diversos preconceitos porque o estudante, que é o par dele, olha para ele e fala, eu não quero esse cara no meu grupo, não. Porque ele está aqui só porque entrou com cota. Aí ele se forma... Não, calma aí, deixa eu concluir o raciocínio. Aí ele se forma, aí ele vai procurar emprego num hospital particular, por exemplo, um médico formado, aí o dono do hospital vai falar, opa, eu não quero contratar esse médico, não, ele é negro, acho que foi formado por cota. Isso aconteceu na Universidade da Califórnia, na Universidade do Texas, e vem acontecendo em diversos países que vêm adotando as cotas. E aí você vai dizer, é racismo? Sim, é racismo, mas o que eu estou dizendo é, o sistema de cotas está piorando esse racismo. Se só existisse o sistema de cota social, eu não saberia quem foi beneficiado pelo sistema ou quem não foi. Quando eu falo que ele está lá por conta da cor dele, eu estou botando um carimbo na testa do sujeito e dizendo, este cara está aqui porque teve uma ajuda a mais em detrimento dos outros concorrentes. Isso é um absurdo. Isso piora o racismo, isso aprofunda o racismo, isso aprofunda a divisão no nosso país. Você sabe quem teve na história esse benefício todo? É o branco que herdou. Certo? E estava errado. E estava certo? Não, tá erradíssimo. Então vamos corrigir, pô. O branco teve esse privilégio e tem até hoje, colhe frutos de uma escravidão que a gente vem herdando de miséria. E isso ninguém fala. As cotas que teve, para essas pessoas, a doação de terra e o trabalho escravo, de sangue derramado do homem negro, que todo mundo colhe frutos nesse país até hoje, ninguém fala nada. Aí tá tudo certo. Agora, quando o negro entra na universidade, aí todo mundo quer ter preconceito. Dane-se quem tem preconceito, dane-se quem tem preconceito. Nós temos que tomar o espaço. Esse espaço é nosso por direito. Nós construímos esse país e não tivemos direito a absolutamente nada. Cota social, ninguém é contra a cota social. Eu apoio a cota social, mas só a cota social não resolve o problema racial, Holiday. Você sabe que um moleque branco da periferia, quando vai fazer uma entrevista com um moleque negro da periferia, ele tem mais vantagem pela cor da pele porque o país é racista? E como que você vai resolver isso? Bom, você fala de reparação histórica, Júnior, e você citou a escravidão no Brasil, e o privilégio que o branco tem em razão dessa escravidão. A gente entende que realmente o que aconteceu no Brasil foi um problema, sendo que o Brasil não é um país exclusivo. O Brasil não foi o único país que teve escravidão no mundo. A gente já viu vários povos sendo escravizados. A escravidão no Brasil durou aproximadamente 380 anos, desde o seu início até a abolição em 1888, no dia 13 de maio, pela princesa Isabel, pessoas que vocês valorizam porque era uma mulher branca, por exemplo. Ficam valorizando o Zumbi do Palmares, que nunca fez nada pelo nosso povo. Veja. Não. Só não pode interromper. Falou que não ia interromper. Tá igual o Lula, prometeu e não cumpriu, pô. Vamos lá. O judeu, por exemplo, já foi escravizado. E a escravidão do judeu, ela foi pior do que a escravidão negra a nível de trabalho e a nível de tempo. O negro foi escravizado no Brasil por 380 anos e o judeu foi escravizado pelos egípcios, ou seja, norte da África, africano, gente preta escravizando gente branca por 420 anos. E você não vê o judeu pedindo reparação histórica. Nobel da Paz está com ele, Hollywood está com ele, Wall Street está com ele, Manhattan está com ele.
tudo está com ele. Então você percebe que enquanto nós, negros, na verdade vocês, ficam tentando uma reparação histórica, como se o branco me devesse alguma coisa, o branco não me deve nada. O branco não tem que me pedir desculpa em nada. E essa questão que torna, inclusive, um preconceito intelectual, Holliday. Porque esses dias eu fui numa reunião com gerentes de bancos preto. Olha, eu particularmente, eu acho que uma pessoa tem uma falta, uma doença de fazer as contas de quantos gerentes de bancos negros nós temos hoje no Rio de Janeiro. É estranho essa conta. Eu fui na reunião e pensei, cara, deve ser uma reunião à vera, né? Galera gerente de banco, um bom salário, boa roupa. Quando eu cheguei lá, o discurso daquelas pessoas eram discursos de tristezas, porque não estavam sendo reconhecidas pela sua profissão, porque achavam que elas estavam ali no banco exercendo a profissão de gerente por causa das cotas raciais, ou por causa das cotas, da política de cotas do próprio banco. Ou seja, não resolve o problema. Mas essa é a grande questão, Fernando Holliday. Nunca foi do desejo da esquerda resolver o problema. Porque o dia que resolver o problema... da direita, o Bolsonaro... Porque o dia que resolver o problema, vocês saem do poder. O dia que vocês resolverem o problema, vocês saem do poder. Veja, vocês estão no poder há muitos anos e isso não se resolve. E é proposital não resolver, porque uma vez resolvendo, o ciclo de perpetuação de poder se encerra. Eu quero aqui agora falar, porque primeiro, você mente com uma veemência que eu só vi em Satanás, igual. Veja só. Primeiramente, o senhor fala que objetivamente a cota racial não é. Pois eu refuto o que você está falando. Porque a cota racial ela é muito mais objetiva do que a cota social. Haja vista a pesquisa que nós temos. E aí o senhor vem aqui e traz, já fez pesquisa com Europa, com os Estados Unidos. Meu amigo, aqui foi o último país a erradicar a escravidão. Então, não tem como você chegar... A China erradicou só no século XX. Não tem como você chegar... a China levou os negros para lá em quantidade igual aqui. A China era um regime escravocrata até o início do século XX. Está errado a informação. Dizer que é igual, que não é igual. Então, o senhor vem aqui falando mentiras. E aí, vamos lá. Quando a gente olha objetivamente, tá? Como o senhor quer olhar objetivamente. Objetivamente, a cota racial, ela produz mais mobilidade social do que essa tal dessa cota social que você quer fazer. O senhor não traz dados, tá? O senhor fala de coisas que vêm da sua mente. O senhor não tem dado para dizer a cota social é melhor do que a cota racial, não tem. E outra coisa, é bom que vocês estejam aqui para a gente entender que é o seguinte, a direita gosta disso, de criar coisas na mente, não trazem dados e dizem que vai resolver. Entretanto, todo mundo aqui lembra que quando vocês foram lá dar o auxílio emergencial na pandemia, vocês deram auxílio emergencial para rico, para milionário, para gente que teve que devolver. E isso é certo, isso é verdade. Por quê? Porque vocês querem fazer isso, olhar para uma massa, distribuir dinheiro sem pesquisa, quando nós temos pesquisa que sim, o povo preto é quem sofre mais dentro da periferia. E nós não estamos dizendo que aqueles que não são pretos não têm que ter auxílio. Nós apoiamos os auxílios. Entretanto, o que nós sabemos de objetivamente é que o povo preto está nas camadas sociais mais baixas e nós sabemos objetivamente que a política pública de cotas ela tem proporção de mobilidade social mais do que qualquer outra política que fora criada aqui no Brasil. Isso são dados. Isso é pesquisa. Isso é pesquisa que o senhor não traz. Isso é pesquisa que o senhor não traz. Tem pesquisa do INEP, tem pesquisa da Unesp e tem pesquisa da Universidade de Stanford. Então, aqui, se o senhor vier falar só do que o senhor pensa, aí não dá. E outra coisa, o senhor vem aqui com uma cara de pau e um desrespeito que beira a malignidade de dizer tem diabo que, em tudo quanto é coisa, malignidade, diabo. Você precisa de Jesus. Não, você que precisa. Você que precisa. Porque quando eu olho uma pessoa que quer os vulneráveis mais vulneráveis ainda, eu vejo que tem nada de Deus numa pessoa desse tipo. Bom, e aí vamos lá. Não, deixa eu terminar. Que eu esperei os senhores falarem, e os senhores falaram uma série de mentiras aqui, e agora a gente vai começar a colocar os pingos nos is. Caramba, e aí o senhor chega, né, com brincadeirinha, com risinho, mas não ligo para isso não. O senhor chega aqui e fala que a escravidão antiga é pior do que a escravidão moderna.
Olha, a escravidão moderna, ela fez com que um continente inteiro fosse demonizado, com que a religião Demônio de novo. e a cultura... Rapaz. Isso Gosta do não demônio, sou eu né? que estou falando, isso não sou eu que estou falando, isso é história, isso são doutrinadores, dos quais o senhor certamente não lê, eu não sei nem se o senhor lê. E aí o senhor diz que a escravidão antiga, ela é pior do que a escravidão moderna, quando nós olhamos até nos escritos, tá? Até nos escritos de Bíblia, de Torá, a escravidão dos judeus, ela não demonizou o Deus dos judeus. Ela não deixou de permitir que os judeus cultuassem. Ela não deixou de permitir que a cultura dos judeus ela fosse ratificada por eles dentro até do Egito. Aí o senhor vem dizer que uma escravidão, uma escravidão, tá? Que ela traz a morte dos seus filhos, coloca os filhos de criança trabalhando, tá? Desde criança, mulheres grávidas trabalhando. Nós temos a taxa de natalidade baixa e a morte também prematura. O senhor vem dizer que a escravidão de lá é igual a daqui, ou pior. Não. A sua afirmação, humanamente ela é errada. Humanamente e por doutrinação é errada. Franklin, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra escravo que você conhece hoje, ela é oriunda da palavra eslavo. E a palavra eslavo, ela vem daquelas regiões nórdicas, são os eslavos. Isso prova que os brancos foram os primeiros a serem escravizados. As suas informações são completamente equivocadas. Quando eu falo de reparação histórica e tempo de escravidão, quando os judeus foram escravizados no Egito, a história dos judeus foi apagada. Você deve ser conhecedor de Bíblia, né? Porque você já falou que o demônio, que ele mente mais que o Satanás, que o demônio está em mim. Então deixa eu te explicar. Na Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então você é o filho. Não é possível. Você é o filho. Então vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa. A história dos judeus, a história deles foi totalmente apagada na escravidão de 420 anos do Egito. Claro, tanto é que a gente fala deles até hoje. Quem, inclusive... Claro, tanto que está escrito na Bíblia, na Torá, em todo lugar. Sim, por uma questão do... o que o senhor está falando. Sim, por uma questão de cristianismo. Olha o que o senhor está falando. A própria Bíblia afirma isso. Qual é o seu sobrenome? Qual é o seu sobrenome? Satie. Satie. Qual é o seu sobrenome? Holiday. O meu sobrenome é Silva. A nossa história foi apagada. Nós não temos nem sobrenome africano. Agora o senhor fala... Mas você quer ter sobrenome africano? Não. Agora o senhor fala... O que eu tenho a ver com a África, cara? O senhor tem nada a ver... O que eu tenho a ver com a África? Não tinha que ter nada a ver com a África. Eu não tenho nada a ver com a África. A história foi apagada. Olha só, deixa eu só concluir meu raciocínio. Nós não temos sequer o sobrenome que nos fora dado antigamente. Aí o senhor chega e diz que a história dos judeus foi apagada, entretanto nós falamos dela mundialmente até hoje. Sim. Que apagamento é esse? Sabe por que a gente fala da... Sabe por que a gente fala da história do judeu até hoje? Porque eles não negaram sua própria história. Ainda que fosse apagada pelos povos egípcios, que a Bíblia diz que, inclusive, o governador do Egito chegou a ser José, um hebreu, que foi ele o gestor econômico de todo o grão que se espalhou pela fome em toda a terra, e ele foi o gestor econômico, o ministro da Fazenda, mas não que havia cuidou escravidão disso. Nesse momento. E aí o rei... Não havia escravidão Então, exatamente, porque o rei seguinte... Ele decidiu acabar com a história dos judeus a fim de que eles não lembrassem da história do governador que foi José. E é muito claro isso lá na Bíblia, porque os judeus estavam aumentando em grande número e eles queriam apagar a história. Então a afirmação que você faz é errada. Mas o ponto não é sobre a afirmação errada. O ponto é... Veja o que o senhor fala. Querer apagar. O ponto é... E outra coisa é apagar. Não, o ponto então, é... uma coisa é diferente da outra. O ponto é... E o senhor traz Franklin, como se fossem iguais. Franklin, é pior. É pior. A escravidão do passado ela foi pior do que a escravidão moderna. Foi pior do que a escravidão moderna. É pior. E quando você, por que foi pior? Quando eu falo disso, veja, eu quero só concluir o raciocínio aqui antes de partir para você, tá? Tem pancada para todo mundo, fica tranquilo. Tem na promoção e tem no atacado. Deixa eu te falar uma coisa. Os judeus, eles não ficam reivindicando a história. Por que a história dos judeus hoje é lembrada pelo mundo todo? Porque eles foram lá e resolveram fazer. De 100 prêmios Nobel, 30 tá com os judeus. Então a culpa é dos negros hoje? Não, calma aí. A culpa é só, veja só. Calma aí, a culpa é dos negros hoje? Então, eles não precisaram se reafirmar. Não, vamos lá. Eles não precisaram. Pessoal, tá difícil. Então deixa eu concluir. Não, calma aí. Segundo o senhor acabou de dizer que
O Satie tá mentindo demais. Você mente demais, os cara. judeus Você não tem vergonha na cara. Não reivindica. O cara Essa não trazendo chegou dado ainda, aqui, você consegue falar que ele só tá Deixa ele mentindo. falar. O senhor fala assim, Pessoal. senhor Satie. Tu concluiu, Rafael? Eu ainda não concluí, porque Conclui pra gente Deixa teu ele argumento. concluir, vai, Conclui. deixa ele mentir mais, vai. Tá, ele, deixa acha eu que todo mentir mundo, mais. ele acha que todo telespectador é burro, não tem um conhecimento. Não, tem Júnior, como buscar telespectador não, conhecimento. só acho você burro. Não, eu não Tá? sou burro. É, Burro é então, você deixa- é uma marionete. Fica É tranquilo, isso que fica você tranquilo, não é um cara fica burro. tranquilo, Eu vou fica ser bem tranquilo, sincero. fica Calma, tranquilo. deixa Eu não falar tenho com medo você. de bonezinho na cara, de tatuagem na cara, nem você- relógio da Invicta, não. Aí, ó, Fica tranquilo. é isso. Eu não tenho medo disso, não. Fica Quando tranquilo, você fala que deixa um eu bagulho concluir desse, o raciocínio. Satie, Deixa eu presta concluir o atenção. raciocínio. Presta atenção, Deixa eu concluir o presta atenção. raciocínio. Eu não acho que você é um cara burro, apesar de ter me chamado de burro. Você é um cara muito inteligente. O que você Que é bom que você hipócrita acha. e marionete. Então, eu Porque não sou você hipócrita. você tá sendo usado pela extrema-direita para validar discurso, Meu Deus. para poder próprio. Pessoal, você é uma marionete. A gente tá indo pro pessoal, vamos voltar Não, pra só na argumentação. câmera. Espero, né? Não, mas a verdade tem que ser dita, é Conclui- marionete. conclui lá, Ele não é Rafael. burro, ele Deixa sabe eu o que ele tá concluir, fazendo. Júnior, a conversa Quer vai chegar em você aí, Quer fica validar tranquilo. você quer validar racista. Deus, velho, deixa você o cara é terminar. marionete. Deixa o Rafael Bom, concluir. o vamos lá. judeu, ele nunca precisou de uma política pública para validar a sua história. E veja, o judeu foi, em vários períodos, tanto bíblico como pós-bíblico, história da Idade Média, perseguido em vários continentes. Perseguido na Inquisição, perseguido por Hitler, perseguido por Mussolini, perseguido pelo comunismo, perseguido até hoje, inclusive. E que, se pá, vocês levantam a bandeira do Hamas. Se pá, levanta a bandeira do Free Palestina. Perseguido até hoje, mas não reivindica por política pública um direito que lhe foi tirado. Não, eles foram lá contra tudo e contra todos, contra Hitler, contra Mussolini, contra tudo quanto é império, inclusive o Império Romano, e bateram de frente e conseguiram ser o que são hoje, mesmo sem extensão territorial. Quando eu digo que o judeu, nessa questão, ele é muito mais resiliente do que o Segunda Guerra preto Mundial, nem brasileiro, foram os judeus que o lutou preto contra brasileiro, o Hitler, nem quando eu foi digo que o os judeu é judeus mais que lutou- resiliente do que o preto brasileiro, é por causa de políticas públicas como essas, de vocês, que mantêm o preto na senzala ideológica. Acabou essa história. Acabou isso. Olha pra frente, vamos conquistar o que tem daqui pra frente. Foi isso que os judeus fizeram Peraí, e fazem eu até quero hoje. falar, eu quero respeito aqui que eu quero Não falar. vivendo do É o passado. seguinte, Vitimizando. vocês totalmente saíram do debate sobre o que é as cotas raciais, inclusive o Holiday apenas comprovou que desconhece o que é a lei 12.711. Eu tô tentando E deixa eu apresentar os terminar dados, de vocês não falar. deixam a gente falar. Deixa eu terminar de falar que agora eu tô falando. O negócio é o seguinte, vocês desconhecem essa lei e vocês se utilizam de pequenos casos para tentarem deslegitimar as cotas raciais. É óbvio que a gente pode melhorar algumas coisas sim, tudo pode melhorar, mas o fato é que as cotas raciais são importantes e são por quê? Por uma coisa que o Holiday aí, como historiador, aparentemente desconhece. Porque vocês precisam ir lá na história da Europa. Óbvio, sempre houve escravidão na história mundial, mas a escravidão que aconteceu no Brasil foi uma escravidão extremamente diferente das outras escravidões, porque ela foi extremamente parte da estrutura de como o Brasil se colocou. E mais do que isso, vamos Falou lá. essa palavra. Por que ela tem hoje ainda um impacto tão grande sobre o nosso mundo? Não tem a ver com culpa branca ou culpa... Não é uma discussão sobre culpa, é uma discussão objetiva. Se você pega a CPTM lá no Capão Redondo às 6 horas da tarde, você vai ver que a grande maioria da população que está ali é uma população negra ou um branco encardidinho, né? Um branco que também não é o branco europeu. É esse tipo de gente que pega trem todo dia, trem lotado. Se você chega ali no shopping, num shopping rico da cidade de São Paulo, que eu não vou citar nome aqui, ou de qualquer cidade do nosso país, a gente vai ver que quem está ali como segurança, a maioria são pessoas negras. Quando a gente pega Uber, isso são dados E não é um comprovados, trabalho digno. inclusive, é um trabalho digno. Não falei que não é um trabalho deu a digno. entender que é um Não falei, trabalho indigno. não é um trabalho indigno. Agora chega para qualquer uma dessas pessoas que estão lá no Capão Redondo 6 horas da tarde e pergunta para elas se elas queriam ter um transporte público mais digno. Essa discussão, por que a população negra e periférica hoje, ela está colocada nos piores postos de trabalho? Isso tem a ver, Holiday, com algo que você deveria saber, que é com a história. Quando a escravidão no nosso país acabou, a gente teve todo um projeto, um processo para garantir que a população negra fosse continuar nos piores postos de trabalho. E aí, vamos voltar para a discussão sobre cotas raciais. A gente chega para qualquer pai de família que está ali, hoje vivendo na periferia, e pergunta para ele se ele acha que o filho dele tem as mesmas oportunidades do que o filho de alguém que estuda no Colégio Bandeirantes. Porque a maioria da população, ela não tem ideia. Alguém aqui falou, Deixa mas eu esse é o terminar ponto. de Esse é o falar porque eu ponto. estou falando. Exatamente. Esse é o ponto. A maioria da população não tem ideia
do tamanho da desigualdade social no nosso país. Sabe por quê? Porque o cara que estuda nos melhores colégios de São Paulo, ele paga para o filho dele estudar ali uma mensalidade de R$6.000. Não é a mensalidade que o cara de classe média tem um emprego um pouquinho melhor, Fazer não. uma pergunta. Vocês são a favor que pessoas ricas que estudam em universidade pública paguem uma mensalidade? Você vai me deixar responder essa pergunta? Não, é só um sim ou não, só para entender. Vamos lá. A gente está falando não, sim hoje... ou não, só para fazer um Não, eu raciocínio. não sou a favor. Não é. Mas agora você vai me deixar. Vamos lá, Não sabe por entendi. quê? Se instituir mensalidade na universidade pública, o estudante desejado vai ser o que pode pagar. E eu quero o filho do porteiro, o filho do motorista de caminhão, o filho da empregada doméstica podendo estudar ali. Mas se ele for branco, ele vai poder? Vai poder, porque tá. como eu expliquei aqui, vocês não conhecem, a lei de cotas nas instituições federais é uma lei de cotas sociais. Não é. É sociais e você não conhece a lei. Todo mundo Você pode que não entrar lá lembra. na lei 12.711. Porque você mistura Entra o que é a cota de concurso, que são vários concursos com editais diferentes, com o que é a cota para a universidade pública. No fundo, Mas o que todos vocês têm querem... que Deixa eu avaliar terminar a de falar, aparência, né? com isso eu encerro aqui. Ufa. Sabe o que é? No fundo, o que vocês querem é que o pobre que tá ferrado lá em casa, ele olhe para ele e fale o seguinte: eu tô ferrado hoje porque eu não me esforço o suficiente. Meritocracia. Vocês querem isso. Agora eu posso falar? Quem disse pra vocês que o preto tem que ser duas E vezes você usado? fala pra caramba Posso também, que falar, você já Anderson? falou aí. Posso falar, Anderson? Pode falar que você fala bem. muito. Eu quero... Vocês vendem o tempo todo na meritocracia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Meu amigo, vocês não são regras. Eu não sou regras. Nós somos exceções. A realidade do Brasil é completamente Por isso que a gente tem que falar diferente. com base em dado. É isso que eu quero trazer aqui. Primeiro, falar de lei, o Franklin Rodney. tinha falado que eu não tinha trazido dados. Então eu quero seguir uma linha de raciocínio aqui muito clara. Primeiro, houve um estudo, esse é o mais recente que nós temos, de psicólogos da Universidade Federal do Ceará. Eles analisaram todas as universidades do Brasil e concluíram que mais de 1/3 dos estudantes cotistas sofrem preconceito porque entraram por meio de cotas. Isso é um fato. Isso é um fato no Brasil e isso é um fato em todos os países que aplicaram algum sistema de cotas. E é isso que eu estava tentando dizer quando eu falei de Thomas Sowell, porque ele analisou o sistema de cotas da Índia, do Sri Lanka, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, e quando ele analisa todos esses sistemas, ele diz o seguinte: o cotista passa a sofrer mais preconceito porque é cotista. Se só existisse o sistema de cota social, ninguém saberia quem entrou ou não entrou pelo sistema de cotas. Se não existisse a racismo, partir do também ninguém momento que saberia. você institui uma cota que analisa somente a aparência da pessoa, é óbvio que todo estudante negro, de alguma forma, vai criar o raciocínio na sociedade de que ele está ali por conta da cota. O negócio é o sentimento que o sistema de cota racial cria. Esse é o ponto. E aí, eu acho que tem uma coisa muito interessante na sua fala, que é o seguinte: você falou das pessoas que pegam a CPTM de manhã, tem pessoas um pouco mais claras, um pouco mais escuras, e esse é um outro problema fundamental do sistema de cotas, que é o que eu tinha dito antes: definir quem é negro e quem não é. A primeira discussão no Brasil sobre cotas foi uma cota instituída pela UNB em 2002. E aí tem uma capa da revista Veja que ficou famosíssima naquela época, que eram irmãos gêmeos, da mesma cor, pardos. Eles se inscreveram no sistema de cota racial. Um é aprovado no sistema e o outro é rejeitado. Passaram-se 20 anos e esse problema continua acontecendo. Diversas vezes nós temos pessoas pardas sendo recusadas no sistema de cota racial porque ela não é objetiva. Eu, por exemplo, não considero que o Mano Brown seja uma pessoa negra. Qual que é a Ele se considera porcentagem de negro. fraude hoje? E Você sabe qual que é? Qual que é a porcentagem desse tipo de caso hoje? Minha Você sabe filha, qual que é? esse é o grande Não ponto. sou sua filha, não no me chama de Brasil filha. não Qual que existe é a uma pesquisa porcentagem? sobre isso. Qual que é E a as pessoas porcentagem? estão sofrendo. Existe Não uma existe, pesquisa, não sim. existe, não Existe, existe, sim. não existe. A menos de porque você 1% não de existe, fraude não existe. Só porque você não nas consegue. cotas. Não existe uma pesquisa verificada por pares, feita por Faz pesquisadores então, antes de sérios. você vir falar isso, Eu acho que pesquisa precisa e ser traz o feita dado. mesmo. Mas o ponto não é esse. Você O não tem ponto prova. Você pega exceção para provar um ponto que não é a regra. As cotas raciais não conseguem ser objetivas porque, para eu determinar se uma pessoa é negra ou não, eu dependo exclusivamente da opinião de alguém. Não tem como É uma fraudar questão de cotas sociais? opinião. Não tem fraude nisso? Tem! E por isso você é contra, se uma então? pessoa... Você se é uma contra a cota pessoa- social, então? Porque também tem fraude. Não. Ué, Tem mas a como- fraude que é uma contra a cota. investigação. Você é contra a Aí cota não tem social? condição, Pessoal, não tem pessoal, condição, pessoal. vocês.
Eu vou pedir para tu concluir, Fernando. Daí eu vou dizer uma coisa. Na minha anotação aqui, o Júnior e a Mariana estão muito baixos na minutagem. Então, quando ele concluir, eu vou pedir para a gente ouvir os dois e a gente encerra daí a rodada. No sistema de cotas sociais, quando uma pessoa tenta fraudar, nós estamos falando de crimes financeiros. A pessoa vai fraudar documentos. Quer dizer, é um crime em qualquer outro contexto. Agora, uma pessoa que se bronzeou um pouco a mais ou é um pouquinho mais clara, isso é uma questão de opinião. E aí a gente entra numa subjetividade absurda do sistema de cotas. O que nós estamos dizendo aqui existe uma forma de incluir todas as pessoas pobres, independentemente do sofrimento que elas têm naquela realidade social. Ela estava falando aqui que é problema de racismo, né? Sempre volta no mesmo termo. Os negros não entraram na universidade porque é racismo. Tá, eu entendi que você está falando do racismo estrutural. Então, vamos lá. O racismo estrutural, a gente vê as pessoas falando muito, mas ninguém parou para ler o conceito. E a pessoa que realmente escreveu aquele livro, que foi o Silvio Almeida. E em nenhum momento ele caracteriza ali o que é essa estrutura, o que é esse racismo estrutural. Então, assim, a gente está falando que tem racismo estrutural em tudo, só que nem a própria pessoa que escreveu o livro consegue conceituar. E vou além. O professor do Silvio Almeida, que é o Alisson, eu esqueci o sobrenome dele agora, que ele reitera que, para acabar com o racismo estrutural, a gente precisa de uma revolução. Então, assim, a gente já consegue perceber pela fala dele que não é vindo aqui falar das cotas raciais, que as cotas raciais, na realidade, vão combater o racismo estrutural, porque não é. Mas eu nunca disse que vão. Não é. Mas são Então, um ponto ninguém importante. falou isso, eu não entendi. Não, calma, ela estava falando sobre racismo. Mas eu não Eles disse que as cotas vão acessam a resolver universidade o por causa racismo do estrutural. racismo, e isso é o que a gente escuta Não. demais. Ela falou que, ele disse... É o racismo. Não, ele disse, a cota cria racismo. E nós Reforça. dissemos, o racismo existe por causa do racismo estrutural. E existe racismo. Ô, senhora, Não, acha que não racismo existe? Ele disse mas que o racismo é culpa estrutural. Ele disse, não vocês existe. disseram, Não, vocês não. disseram A gente... que a cota, ela criou racismo. Não, a gente Meu vai Deus, dizer, vamos lá. Você reforça, disse, Não, peraí. reforça o racismo pré-existente. Pessoal. Deixa eu concluir. Vamos só puxar o caminho. É que ele falou que reforça o racismo e eles estão dizendo que o racismo é pro estrutural. Essa é a linha. Eles estão falando que reforça o racismo, tá? E a solução é você medir o beiço da outra pessoa, o tamanho do nariz? Vou te falar a verdade aqui pra vocês. Vocês estão fazendo o maior malabarismo para querer invalidar as cotas raciais. A grande verdade é que existem problemas em várias sociedades, em vários setores da nossa sociedade. Não é falando sobre os casos problemáticos que vocês vão trazer aqui que vocês vão invalidar um sistema que funciona. Funciona porque tem muitas pessoas negras que estão se formando. O que vocês fazem é malabarismo para conseguir acenar para a bolha bolsonarista de vocês, para anular uma política de cotas que é, sim, realmente importante. Porque existe uma desigualdade social no nosso país que não é reparada há muito tempo e que não vai colocar nenhum negro a pé de igualdade. Você falou para mim que é a favor da meritocracia. Isso é hipocrisia. Sabendo que tem desigualdade social, você é a favor da meritocracia. Total. Sabendo que um moleque que mora na periferia jamais vai conseguir disputar uma vaga numa universidade com um moleque que sempre teve condições sociais melhores do que o negro. Quem comprou esse Lacoste pra você que tá no teu Esse pé? aqui foi eu, mas eu falei pra você o quê? E de que eu quem não comprou sou, foi quem? Foi você, não foi? Eu não posso Comprou com o eu teu não trabalho, sou, não foi? Eu não sou igual vocês, que se colocam Eu sei como disso, regra. graças a Deus. Nós somos exceção. Você é exceção. Eu nasci no bairro do Capão Redondo, onde muitos ficaram pelo caminho. Eu sou exceção. Eu tive pai até os 21 anos. Eu sou exceção. A vida de todo mundo não é igual a vida do Holiday, não é igual a sua vida. Você não adianta... Ô, você quer ter minha vida? Cinco Não adianta filhos. medir a régua dos outros com a sua régua. O que existe de problema social na quebrada, na periferia, que vocês têm que concordar comigo, pessoas que moram em beira de esgoto, você acha que essa pessoa que é filho de faxineira, que tem que cuidar do irmão mais novo, tem as mesmas condições do que um filho de um playboy falando de para mim? disputar? Você tá falando de mim? Não, tô falando de você. Não, mas sou eu, essa história sou eu. Essa história sou eu, cara. Pô, tu me conheceu na infância. Filho de mãe solteira, morando perto de valão, pai preso, irmão morto. Sou eu, cara, sou eu. Sou eu. E porque você conseguiu, todo mundo deve conseguir, porque Mas tem não a só mesma sou vida eu. que você. Sou eu, é Tiger Woods, é Vinícius Júnior, são tantos outros. O problema de vocês é que vocês querem medir o mundo com a régua de vocês, como a vida de vocês. Eu consegui chegar, independente se eu comprei um tênis da Lacoste ou um relógio, eu não posso me colocar como exceção. Você não sabe o que eu passei para chegar até onde eu cheguei. Mas eu também. Então pronto, mas por que você... A sua narrativa reforça, para o moleque de periferia
periferia, que não conseguiu Ele tem ter que trabalhar pra oportunidade... caraca pra ter. Talvez trabalhe muito e não Não, tenha. Que não vai ser Vem cá, fácil. então, Não. faz um favor pra mim. Faço. Vai lá na Dona Maria, que se aposentou, que hoje não tem nem dinheiro pra comprar os remédios, que trabalhou a vida toda e se aposentou e não tem direito a nada, e fala pra ela que ela não trabalhou o suficiente. O movimento negro no Brasil foi sequestrado pela esquerda. O movimento negro ele foi sequestrado pela esquerda e eu tenho uma experiência própria disso. Quando, na minha época de esquerdista, eu fui participar de um movimento, de uma palestra feita pela esquerda e eu escutei ali naquele momento que se eu quisesse progredir, se eu quisesse a minha bolsa de estudo, eu teria que trazer mais pessoas negras para aquele evento e eu teria que concordar com todas as pautas. Mesmo que eu discordasse ali, né, tivesse pensamentos contrários, eu não poderia expor aquilo. Então, assim, é mais do que experiência própria. A gente tem eu vi num site de um dos movimentos negros mais relevantes, né, Coalizão Negro, se eu não me engano, que eles deixam claro que o preto, a intenção do preto ascender é apenas para combater o sistema capitalista branco, patriarcal e antirracista. Então, assim, a gente vê a população preta não podendo ter a sua voz, não podendo discordar das pautas da esquerda, porque se você não concorda com aquilo, você é taxado de fascista contra a sua própria população. Então, assim, dizer que os movimentos pretos, eles defendem a população preta é uma mentira, é uma falácia. Quando a gente olha para a história, a gente percebe como o movimento negro ele foi mudando, né, ao longo das décadas. E a gente não pode fazer essa discussão sobre o movimento negro brasileiro sem levar essa discussão para o movimento negro norte-americano. Isso porque houve uma certa importação da história do movimento negro dos Estados Unidos com o brasileiro. Porque nos Estados Unidos nós tivemos, principalmente e inicialmente na década de 60, Martin Luther King lutando por uma integração. Ele falava principalmente de igualdade. Aqui, nesse debate, sempre que eu puder, eu vou trazer algumas frases de Martin Luther King que eu acho que resumem muito bem aquilo que ele queria. Uma dessas frases era de que ele sonhava com o dia em que os seus filhos negros pudessem se sentar à mesa com filhos de brancos na mesa da fraternidade. Ou melhor dizendo, que filhos de ex-escravos pudessem se sentar à mesa com filhos de ex-donos de escravos. Ou seja, era a ideia de que o passado precisava ser superado, mas não esquecido, e que o futuro era uma integração. O que a gente viu posteriormente nos Estados Unidos e vem sendo reproduzido no Brasil é uma tentativa de segregar cada vez mais, com uma tentativa de compensar o passado. Então, os Black Panthers, que vêm depois até de Malcolm X, eles vão dizer o seguinte, não, o que nós vivemos nos Estados Unidos foi uma supremacia branca. E agora os negros precisam tomar o poder a qualquer custo para derrotar esses brancos. E aí eles se armam, eles se tornam um grupo armado para lutar contra a branquitude. No Brasil, quando nós olhamos para a década de 30, nós tínhamos a Frente Negra Brasileira, que foi o maior movimento negro da história do Brasil. Nesta Frente Negra Brasileira, você tinha uma diversidade de opiniões gigantescas, mas não eram diferentes visões dentro de uma esquerda, como a gente vê hoje. Não, você tinha pessoas de direita, conservadores, e você tinha liberais defendendo uma economia de livre mercado, e você tinha também os comunistas radicais. E eles defendiam diferentes modos de se superar o racismo e de superar aquela realidade que a população negra vivia. Conforme os tempos foram passando e depois do regime militar, você não viu mais isso. O movimento negro se transformou
quase que numa síntese do livro do Silvio Almeida, que enxerga o racismo como uma grande estrutura, as estruturas do Estado brasileiro reproduzindo esse racismo, e a única forma de vencê-lo é por meio da luta que a esquerda oferece, principalmente a revolução, principalmente a luta de classes, que definitivamente nós aqui, por exemplo, não concordamos. Bom, eu acredito que os movimentos negros foram sim sequestrados pela esquerda, muito baseado naquilo que os meus amigos acabaram de relatar, mas eu me atenho também a 1930, quando a gente vê uma frente negra muito mais aberta do que a gente vê hoje, menos ideologizada, onde a valorização da formação do negro, da vestimenta, né, e da cultura em si, até mesmo da questão da moralidade, tendo em vista que muitos negros, muitas vezes, passavam por preconceitos justamente em razão de não ter uma família, justamente em razão de priorizar a boemia e muitas vezes em razão de não ter uma boa vestimenta. Então, quando você vê a frente negra ali pelos anos de 1930, você vê a valorização da família, a valorização dos bons costumes, a valorização moral, sobretudo a vestimenta. Então, se você for pegar o que aconteceu de 1930 para cá, e ali a partir de 1970 com o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, você tem uma queda muito grande desses valores. Você tem realmente ali um sequestro, óbvio que você tem um tempo de espaço longo, e o trabalho da esquerda de sequestro, ele é um trabalho a longo prazo, muito paciente, diga-se de passagem. Então, hoje você vai ver que os negros que brigavam na Frente Negra de 1930 eram de um nível, de um padrão de intelectualidade, até antes dele. A gente tem que falar do Simão Rebouças, a gente tem que falar de Machado de Assis, a gente tem que falar de tantos negros que protagonizaram pela cultura, pela intelectualidade, pela família, pela honra, pela moral e pela ética. E quando você vê o movimento negro de 1970 para cá, o movimento negro unificado, você vê um sequestro das pautas identitárias e da luta de classe, agora não se mantendo entre proletariado e a burguesia, mas essa luta de classe de negro contra próprios negros. E a maior evidência de que o movimento negro foi sequestrado pela esquerda é que esse negro que vos fala, para eles, é conhecido como um preto de alma branca ou um capitão do mato, simplesmente por eu discordar das ideias basilares que eles acreditam. Bom, isso não me faz mais preto ou menos preto. A colorimetria entre esse movimento e também é uma evidência do sequestro desse movimento. Bom, eu sou um pardo, por sinal, um preto mais claro, na visão da extrema esquerda e do movimento negro atual, sequestrado pela esquerda, eu sou um preto privilegiado, porque o preto retinto sofre mais racismo. Ou seja, eles foram tão profundos nessa divisão da sociedade que até os negros foram divididos em paletas de cores. Bom, minha esposa é maquiadora, eu sei muito bem o que é isso. É o preto mais claro, é o preto do meio, o café com leite, é o preto, que eu costumo dizer, o preto do último tom. E trouxeram brigas e temas totalmente desconexos daquilo que trazia a Frente Negra em 1930. Não posso dizer buraco negro, não posso dizer escureceu, palavras que são palavras do nosso cotidiano e que não há nenhuma conotação racista. Mas como esse movimento hoje, sequestrado pela esquerda, não tem bases fundamentais e bases teóricas, eles criam assuntos loucos como a colorimetria e essas palavras que nada têm a ver com racismo, isso que diminui, inclusive, a nossa luta contra o racismo, que é evidente e real na nossa nação. Primeiramente, eu estou vendo muito chororô. Se vocês não querem fazer parte do movimento negro de esquerda, montem os seus. Se vocês não montaram o seu, é porque vocês não têm capacidade para isso. Infelizmente, não é um problema da esquerda. Segundo, esse negócio que vocês estão falando aí, que o movimento negro sequestrou, sequestrar é uma palavra muito forte. O movimento negro não obriga ninguém a ser do movimento negro. Aquelas pessoas que hoje o movimento negro de esquerda é o maior movimento, porque as pessoas se identificam com a pauta. Porque a pauta do movimento negro, embora você venha falando de um monte de coisas, aquele malabarismo todo que você faz, a gente luta pela vida. Agora, vou me direcionar a você, já que você está direcionando a mim. Você quer fazer parte do movimento, mas não quer ser antirracista? Me desculpa. Eu não sei que mundo que você vive. Então você monta um movimento negro e fala, eu sou a favor do racismo, do racista, então, porque você não quer ser antirracista, é o mínimo. O que você colocou aqui não tem cabimento. Não quero fazer parte do movimento negro porque tem que ser antirracista. Que sim, tem que ser antirracista. Se você não for antirracista, você não vai ser do movimento negro. Então eu vejo muita choradeira de vocês estão abertos, eu tô deixando vocês montarem aí o movimento negro de direita e vai ser feliz. É isso. Obrigado.
Essa pergunta é muito interessante, porque na prática ela apenas comprova tudo o que a gente está querendo trazer aqui. Que vocês não têm um projeto para a maioria da população brasileira. Vocês não têm um projeto para os trabalhadores, porque é isso que o movimento negro faz. O movimento negro, tudo bem, vamos lá, a direita quer montar um movimento negro, qual que vai ser as pautas que vocês vão ter enquanto movimento negro de direita? Não tem pauta. Vocês não têm uma pauta para fazer enquanto movimento negro. Agora, o movimento negro, quando que a gente fala de racismo no Brasil, e dizer que o racismo é estrutural, quer dizer que o racismo ele serve para alguma coisa. Ele serve para fazer com que a população negra tenha menos oportunidades. Ele serve para fazer com que a branquitude rica, não o branco da periferia, ele tenha mais dinheiro. Isso significa que o movimento negro, ele luta para que todo mundo no nosso país tenha mais condições de vida. A gente está falando agora, por exemplo, da luta pelo fim da escala 6x1, né? A gente tem muita gente negra, inclusive, que trabalha 6 dias por semana, só folga 1. Pessoas que não têm condição de passar tempo com a família, pessoas que não têm condição de ter lazer, pessoas que trabalham muito, provavelmente mais do que o Rafael Satie, que é parlamentar. Trabalham todos os dias. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não vão ficar ricas. O movimento negro é um movimento que está lutando contra a desigualdade. E quando a gente fala de lutar contra a desigualdade, a gente luta, assim, por mais políticas públicas para que o negro possa, junto com o branco, lutar contra a desigualdade social. Agora, não tem como. Ao dizerem que o movimento negro foi sequestrado pela esquerda, vocês basicamente estão dizendo para todo mundo ouvir que vocês não ligam para aquilo que o movimento negro está lutando, que é por mais direitos trabalhistas, que é para que as pessoas tenham dignidade na vida. É isso que a gente quer. Que é para que o cara que é caminhoneiro, que é empregada doméstica, como é o caso da minha família, tenha direito de colocar seu filho numa boa escola. Para que a gente possa debater aqui projeto de país, e vocês não têm. Vocês jogam tantos absurdos aqui, o Holiday para falar uma coisa, você também tem que voltar lá na não sei o que de escravidão judia. Vamos falar de Brasil, vocês não sabem falar de Brasil. E é por isso que não tem movimento negro de direita. Como que vocês vão criar um movimento negro de direita se aliando ao Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que está matando a juventude negra a rodo aqui no estado? Ontem eu estava, inclusive, num ato em memória do Felipe Moraes, que foi assassinado lá em Santo André, por ser um homem negro também. Como é que vocês vão fazer? Vão lutar por pessoas negras como? Apoiando o Tarcísio de Freitas. E também nem vem adianta falar aqui, porque eu também tenho muitas críticas ao Lula, também no que se concerne aí a política antirracista dele. Porque aqui, quando a gente fala de defender o povo, não tem um rabo preso com ninguém aqui. Só que vocês têm. E para defender aquilo que vocês querem defender, vocês estão aqui falando um monte de mentira, e estão tirando o telespectador de otário desse podcast. Primeiro vem eles dizendo que, ora, depois da ditadura, o movimento negro virou de esquerda. Vocês colocaram o movimento negro na esquerda. Vocês da direita mataram, deixaram os pretos nas favelas. Preto não tinha emprego registrado, sabe o que acontecia, o cidadão? Ele não podia ter acesso ao BS, ele não podia ter acesso ao hospital. E aí vocês falam, sequestrou não. Vocês nunca fizeram política pública para preto na história desse país aqui. E aí, o que é interessante é que tem que falar, o movimento negro dos Estados Unidos, porque você não conhece o movimento negro brasileiro. E a gente aqui respeita, sim, quem quer ser de direita, quem quer ser de esquerda. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem uma coordenação de promoção de igualdade racial. E ninguém chega lá desrespeitando a secretária. Ninguém chega lá desrespeitando a coordenadora. Ocorre que vocês não sabem fazer a política pública. E aí vamos mais uma vez também para que nós vejamos o quão racistas vocês conseguem ser reproduzindo. O senhor mesmo chega e fala assim, tinha moral e bons costumes, tinha vestimenta. Ora, porventura, eu terei que analisar e medir na régua de um cristão como nós somos, um negro, um bandista, quimbandista. Ele não pode andar com roupas africanas. Mas tem a moral e os bons costumes, a vestimenta. Que moral e que bons costumes? Porque quando é pastor que rouba, vocês da direita, vocês não falam de moral e bons costumes. Agora, quando vocês olham para quem
né, é diferente da bolha de vocês, falam, não tem moral e bons costumes no movimento negro. Tem costumes de pessoas trabalhadoras, porque o movimento negro da esquerda, ele é literalmente trabalhador. E é essa a grande diferença que nos separa. Vocês não defendem os trabalhadores, então não foi um sequestro. Foi política pública aplicada. Política pública que gera mobilidade social. Então, não é que o negro é uma massa ignária, como vocês acham, que depois da ditadura foi para a esquerda. Não. O fato é que, se vocês não conseguem fazer política pública para quem é vulnerável, vocês vão perder o vulnerável. É simples e é fato em qualquer lugar da Terra. Então, contentem-se com isso, não foi sequestro. Foi política pública de qualidade. Eu vou abrir, daí como eu comentei, a gente começar primeiro aqui pelos da ponta que tiveram menos tempo. Ele falou aqui, né, que o movimento negro apoia a vida. Eu acho que, no mínimo, você não leu as pautas do MNU, né? Você leu? Você chegou a abrir? Pra você Eu acho que é o básico para você vir aqui defender o seu movimento ou as coisas que você defende. Você tem que, pelo menos, ver a pauta que o movimento defende. Não é a favor da vida. Não é. É a favor da morte. É a favor da liberalização do aborto. Tá lá escrito. Começou. Eu não estou inventando. Gente, Por favor, abre lá as pautas do movimento negro. Olha lá. Vai estar escrito. É a favor da legalização das drogas. Então você... Cara, você vinha aqui falar... Volta pro debate. Já quer falar sobre aborto. O tema aqui não é sobre isso. Você trouxe que o Não é movimento sobre- é a favor da vida. Eu estou colocando que não é. Tá no Porque tema. você não olhou as pautas. Tá no tema. Então pronto. Isso acabou? Terminei. Eu vou te falar uma coisa pra você. Vocês não devem saber, nenhum de vocês devem saber, mas eu não faço parte de nenhum movimento negro. Pra começar. Piorou. Tá? Piorou por quê? Veio trazer uma afirmativa. Por quê? Você não faz parte do movimento e veio Tá assumir. defendendo um negócio que nem você faz parte, pô. Eu não faço parte, mas isso não me faz incapaz de defender as pautas do movimento negro. Mas você não conhece. Quem não conhece? Você eu vivo conhece, na por pele. acaso? Eu vivo na pele o que é ser um negro aqui. Eu também, é. Eu vivo Mesma na cor. pele o que é ser um negro. Não, você vive, mas você nega. Porque pra você vive, Então, mas você a nega. minha realidade é Você não, nega. não Quando- vale, porque eu sou de você- direita. Quando você é fala pra mim que você não quer... É isso. quando Os você pretos fala- de esquerda, quando você eles fala- invalidam opiniões contrárias. Não, senhor. Quando você fala que... Você chamou ele quando aqui. Você... Você chamou ele de hipócrita. Você falou assim, você chamou ele de hipócrita. Não, é minha opinião, não pode Mas ser minha não opinião. pode Ele é ser hipócrita. hipócrita? Ele é hipócrita. O que que muda isso? O que que muda? O Satier, por exemplo, veio falar de investimento. Tá certo. Isso é um preconceito. Já é a segunda vez que o Satier tá de olho no que eu tô vestindo, no que eu tô portando, no que eu tenho tatuagem. Sabe o que que é isso, Eu Satier? também tenho Em nenhum tatuagem, momento, cara. mas em nenhum Eu também momento, tenho. só pra completar aqui, em nenhum momento eu cheguei e falei assim, pô, e esse seu tênis aí? Isso aí pra mim é hipocrisia. O que você tá fazendo é preconceito. Qual que é o problema de eu andar com tênis, com boné e ter uma tatuagem na cara? O que que muda pra você? Não, a pergunta do teu tênis foi sobre a meritocracia. Você comprou o seu tênis com só do seu próprio esforço. Não foi política pública que te deu o Pessoal, tênis. a gente é só saiu, isso. a gente saiu do... É, só isso que eu falei. Foi por isso que eu falei. Letícia, pode fazer tua pergunta. Vamos debater o movimento negro aqui, que vocês falam um monte de coisa, jogam um monte de assunto aqui que não tem nada a ver, porque vocês querem mesmo é botar fogo no parquinho e não deixar a galera que está assistindo aí debater o que é movimento negro. O que é o movimento negro no nosso país hoje? O que é? Movimento negro é um movimento que existe no Brasil há muitos anos por conta do que a gente tem aqui no nosso país desde a escravidão e como o capitalismo ele se apropriou disso aí. Porque o que acontece? Vocês sabem o que é? O Holliday deve saber, já que ele é historiador, né? Quando a gente teve a escravidão no nosso país, a gente teve a abolição, a gente teve um projeto político para que os negros continuassem marginalizados na nossa ponto é sociedade. essencial. Não, e você espere, Não, aí sei a hora não, que eu eu quero terminar que você você fale fala. disso, eu quero que você Exatamente fale por disso. isso. Isso. E é por conta do racismo que os negros tiveram que se unir para lutar por melhores condições de vida. E sabe por quê? Porque o racismo é o que nos divide. Porque na pergunta anterior, o que vocês falaram? Ai, porque tem cota. Você basicamente, Holliday, você falou uma coisa que nós dois concordamos. As universidades públicas têm racismo hoje. Vocês concordam com isso. Só que ao invés de vocês falarem, não, tem racismo, vamos lutar contra o racismo, não, o que vocês falam? Vamos lutar contra as cotas raciais. Não, a gente só tá dizendo que tem um Vocês caminho votam- melhor. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu você terminar tá de falar você também. distorcendo
o que a gente falou. Não estou distorcendo, quem voltar vai saber. Tem racismo na universidade porque os cotistas sofrem muito hoje. Os cotistas sofrem porque eles são cotistas e não por conta do racismo. Então não tem como vocês construírem um movimento negro. Não tem como vocês terem um movimento negro de vocês, principalmente porque vocês negam isso. O que vocês estavam falando aqui? Não, eu quero que todos os negros estejam unidos, junto com os brancos. Eu também quero. Eu quero que os brancos trabalhadores estejam unidos aos negros trabalhadores também. Só que não dá pra gente fazer isso se a gente tiver um país que é tão racista. A gente precisa de políticas justamente para garantir que a gente possa lutar em pé de igualdade. Por exemplo, a própria universidade. Essa é uma pauta que o movimento negro também luta. O movimento negro não luta. Vocês não sabem, né? Porque vocês não sabem o que é movimento negro. Mas o movimento negro, ele não luta só por cotas raciais, sabia? O movimento negro nas universidades luta também para que um dia a gente tenha universidade pública para todo mundo. Quem quer estudar em universidade pública tenha condições de estudar. Inclusive os ricos, Porque, né? inclusive, De graça. sabe por quê? Porque hoje o que a gente tem? Quem é pobre não está estudando na USP mesmo. Não, ele paga para quem é rico estudar O pobre lá. vai na Unip, o pobre vai estudar nas faculdades, que são mais precarizadas hoje. E paga a faculdade do rico, que é pública, e que você não quer cobrar. Não, eu quero que o pobre entre. Não quero que tenha mais rico pagando na universidade. Eu quero que entendi. o pobre possa entrar na universidade. E vocês Entendi. não defendem. Só que aí, vamos continuar aqui. Porque o movimento negro também fala da importância da gente colocar mais investimento nas universidades para todo mundo ter vaga. E outra coisa aqui, o racismo é um tipo de diferenciação que existe hoje, mas existem muitas outras e tem a ver com trabalho, que é o que vocês não querem discutir. Trabalho, e deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, não, vocês falam o que vocês querem e depois ficam nessa, não sabe, não Você sabe. interrompe, Você é o colega. maior palestrinha, agora tá vindo falar de mim? O negócio é o seguinte, a gente está lutando para todo mundo ter mais condições. E o sistema que a gente vive, ele cria mais diferenças mesmo para diferenciar a gente. O que é hoje o caso dos imigrantes que estão trabalhando aqui nos Estados Unidos, estão ganhando muito menos. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de trabalho, de uma diferenciação que faz gente negra ser colocada nos piores trabalhos. E isso vocês não querem discutir. Porque sabe qual que é a posição de vocês? Falar pro negro, ai, tá tão ruim a sua vida, né? Trabalha mais, se esforça Agora que você eu posso consegue. falar? Posso falar? Tá, a gente, Ai, tadinho a dele, gente gosta tanto de teve se vitimizar. 4 minutos, quase 5 da Letícia. Eu vou pedir agora um tempo da Letícia, a gente vai para... Que bom, obrigado, em produção. Eu acho que isso é crucial, esse assunto que você trouxe, da Trabalho? exclusão do negro no pós-escravidão. Porque o Florestan Fernandes, acho que ele fez a pesquisa mais profunda e mais detalhada sobre isso, e ele analisou a realidade da cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do pós-escravidão. E ele concluiu que um grande problema para a exclusão do negro nas primeiras décadas foi que ele não tinha, primeiro, qualificação profissional e, segundo, não sabia lidar com o sistema capitalista. Por quê? Porque ele tinha sido propriedade todos os séculos anteriores. Então, ele não sabia exatamente o que era vender, comprar, o que era caro, o que era barato. Então, para ele trabalhar num comércio, isso era extremamente difícil. Paralelamente a isso, ao mesmo tempo, diversos imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil e principalmente em São Paulo. Esses imigrantes vieram em péssimas condições, extremamente pobres, passando fome, muitos deles também analfabetos, não tinham formação, só que eles foram livres a vida inteira. Eles entendiam o que era o sistema capitalista. Eles sabiam comprar, vender, negociar e foram tomando essas vagas. E os negros foram ficando para trás, foram sendo empurrados para a periferia. Paralelamente a isso, o Estado brasileiro também não ofereceu nenhuma formação. Não tinha escola pública, não tinha universidade. O ponto é, apesar do racismo ser uma realidade, o que efetivamente nos impede de avançar é a nossa qualificação profissional, é a qualidade da educação. Porque é claro que um negro que está em posição de destaque, que ocupa grandes cargos, ele vai sofrer sim com o racismo de alguma forma, mas ele vai sofrer muito menos do que aquele negro que está na periferia. Porque o sucesso que ele alcançou lhe dá respeito. O grande desafio é como que este sujeito que vem da periferia vai alcançar esse sucesso. Vocês estão dizendo cotas raciais. Vamos incluir. E aí vocês têm dados a favor disso. Tem vários negros sendo inclusos na universidade. Vários negros com ensino superior, como nunca houve antes. Realmente, esses são dados reais. Mas a questão é, essas pessoas estão chegando lá com o mesmo respeito
se tivessem seguido por um outro caminho... Isso é culpa das cotas Esse é ou do o racismo? ponto. Não, o que nós estamos dizendo não é nem que a culpa é do negro ou qualquer coisa do gênero. O que nós estamos dizendo é, existe um caminho melhor. É culpa das cotas ou do racismo? Dos dois, e a cota está aprofundando este problema, é isso que nós estamos dizendo. O movimento negro deveria estar focado, e se não tivesse tomado pela esquerda, ele deveria estar focado em oferecer educação de qualidade para esse jovem negro da periferia. Tem cursinho popular do movimento negro. Estão interessados em formar militância. Esse é o grande problema. E o seu governador que cortou bilhões da educação está interessado em criar o quê? Que está militarizando escola? Não, Quer criar militante igual você. Pelo amor de Deus. Quer criar militância As de direita. escolas- Seu governador quer criar militância de Essa direita. questão da militância, né? Da questão da militância, você tá trazendo muito o assunto para o político vigente. Vamos aprofundar. Quando eu trago as histórias dos nossos antepassados, eu vejo que eles tiveram um território muito mais hostil do que os nossos e conseguiram ir muito mais além do que a gente. Eu não sou maior do que André Rebouças. Eu não sou maior do que Machado de Assis, velho. Os caras conseguiram chegar no topo. Eles eram exceções. Não, calma. Eram exceções, calma. sim. Ele tava lá, Machado, próximo à Princesa Isabel, cara. Entendeu? Promovendo políticas públicas para que, de fato, houvesse uma abolição. O Império, inclusive, o Império português, ele veio fazendo isso a longo prazo, com a lei de sexagenário, a lei do ventre livre. Nunca foi tirado o acesso à educação do homem preto. Isso aconteceu com os pretos que eram africanos. Isso aconteceu com eles, que aí você vai falar da revolta de Malês, mas eu vou falar de antes de 1930. Posso? Tu vai ficar chateado. Você só fala isso, Você né? está um pouco chateado com a Não história. consegue trazer pra a realidade revolta dos malês, de agora? A revolta dos malês, antes disso tudo, ali a gente está falando de 1830 e alguma coisa, por ali. A gente vai falar de um povo que realmente foi impedido de acessar a educação e que eles eram africanos. Mas a educação nunca foi deixada de ser Satie, entregue ao brasileiro. qual que é o problema do movimento negro? Calma Vamos aí, ao trazer brasileiro... pro- Então, isso, eu estou fazendo Mano, mas aí você tá eu tô fazendo fazendo um contexto muita histórico firula, só para Satie. você entender, não Onde é você quer firula. chegar? Não é firula, eu quero onde você chegar, quer chegar, eu quero porque, chegar mano, no seguinte, Até eu quero chegar aqui 1800, antes... meu Não, querido, não. até chegar em 2025 vai demorar, não tem esse tempo todo. Você tá dando maior trabalho para o pessoal aqui, cortar aí. aqui, Isso aqui é educação brasileira, gente. viu? Eu não tenho nada a ver que você fez supletivo, cara. É AD. Eu gostava ruim de sentar e fazer estudar. supletivo? Eu não acho ruim. É ruim o cara que trabalha e faz... Eu não acho ruim. Eu só acho que você quer resolver um problema histórico com 3 minutos de miojo. É história. Estamos aqui para falar sobre a história. E a gente reconhecer o nosso passado é a possibilidade que a gente tem de não cometer os mesmos erros. Sim, e fala. Então, qual que é o bom, ponto? quando você vê pessoas que antes do movimento negro alcançaram um sucesso maior do que vocês, a gente precisa avaliar isso. Então, quando eu olho o movimento negro original, que é a Frente Negra, que começou aqui em São Paulo, diga-se de passagem. Você tá usando exceção, Satie. Não estou usando a exceção. Se eu te perguntar... O movimento negro, ele tem que ter como objetivo integrar o negro à sociedade. E como é que você vai integrar o negro à sociedade se ele não tem investimento, se ele não sabe falar, se ele... Eu tô falando de lá atrás, Ah, você ainda tá em 1930? Ele não tem noções básicas de etiqueta e de mercado de trabalho. E foi por essa razão que nós perdemos o espaço para os brancos europeus que vieram em condições terríveis também. Mas a culpa não são deles. A culpa não são deles. Você tá Não colocando é um a culpa projeto. neles? Então, Você quando tá eu digo... colocando- Sério mesmo que você tá colocando Não, a eu vou culpa só nos negros? concluir. A Frente Negra Brasileira queria corrigir estes problemas. Tá, mas quem que Da criou esse qualificação. problema? É Quem isso. que criou esse problema? Por que os negros estão Quem falando? criou esse problema? Quem criou esse problema é o movimento negro, que quando Não. vem hoje... Quem criou esse problema foi o movimento Estado negro. brasileiro. Não. Quem criou esse problema foi o Estado brasileiro. Ele grita. Não. Ele Como grita, o senhor tem coragem de chegar aqui e mentir dessa forma descarada? O senhor vai mentir lá no Rio de Janeiro. A culpa é do movimento negro. Essa daqui, mano, sinceramente... Teve escravidão por causa do movimento negro, então. Tá querendo falar... Ô, Satie, daqui a pouco você vai falar que os negros escravizaram os negros e a culpa é dos negros. Lá no continente europeu, quem vendeu o primeiro preto para o primeiro branco foi um preto. Chegou. Chegou, eu sabia que você ia falar isso. Beleza. Acho que foi bem claro o argumento, Rafael. Franklin, pode responder. Eu quero começar aqui que a gente vê que, na verdade, vocês não gostam de negro, né? Porque todos os negros nascem em senzalas, e aí vem o Rafael Sartier que não manja nada de história de política pública, e aí o senhor chega e fala o quê? Machado de Assis. Ora, é bom você ter um Machado de Assis
E 5 milhões de pretos dentro da senzala, criança trabalhando 16. Você vê o ponto que o senhor chega? O senhor fala que antes era melhor porque você tinha um escritor e 5 milhões trabalhando numa senzala, escravizados. Então, primeiramente, eu quero expressar aqui a vergonha que eu tenho dos senhores. Oh, você tem muita gente que tem muito orgulho. A vergonha cara. que eu tenho dos senhores, primeiro pela falta de conhecimento. E sinto orgulho da tua vergonha, cara. Pela negação que vocês têm da realidade. Né? Vocês podiam montar um mundo paralelo, porque aí vocês iam viver bem. E aí, você chega e diz, o camarada aqui diz, o movimento negro não faz nada. E vocês ainda têm a coragem de dizer que o movimento lá atrás fez mais, né? Vocês falam, o movimento negro lá atrás, ele buscava qualificação. Ora, o movimento negro que hoje colocou milhões de negros na universidade... O movimento negro? Ele não... Não foi vocês que lutaram por cotas, né? Então quer dizer... Não, calma aí. O movimento negro fez o quê por mim, cara? Não, então vamos lá, senhor Satie. Absolutamente Nada. insignificante. Vamos lá, Nada, senhor Satie cara. e senhor Fernando Holliday. Vocês, veja só, vocês estão dizendo que o movimento negro lá atrás Foi a lutou princesa pela Isabel que qualificação. liberou você, né? Lutou pela qualificação. Foi a princesa Isabel, né? Que Aí liberou você. agora, Foi, né? Foi ela. Aí agora, Tá bom. os senhores disseram aqui que a esquerda sequestra o movimento negro a partir ali da ditadura e tudo mais. Aí a esquerda vai lá, governa e faz uma política pública de tecnologia, tá? Que a presidenta Dilma teve o programa de inserção em escola de tecnologia. E aí, o presidente Lula foi o presidente que mais fez universidade federal, né, no Brasil. E aí cria o FIES, cria o ProUni. Ora, porventura, o presidente Lula e a Dilma fizeram isso da cabeça deles? Não, foi o movimento negro que lutou. Foi o movimento negro que lutou. Aí chega esse senhor que não sabe nada de movimento negro, que não sabe nada de política pública, o senhor nunca fez. Em todo o tempo que o senhor é parlamentar, o senhor nunca fez uma política pública para preto. Nunca. O senhor Não nunca mesmo! fez Eu nada. estou aqui dizendo por que não fiz, Não, o inclusive. senhor não está dizendo por quê. Ué, mas você falou que o preto precisa de mais qualificação. Como que vai ter se não tiver política Mas pública? todos que vivem na periferia precisam. O branco, o pardo, o preto, o amarelo. O que você fez? Eu posso listar aqui. Se vocês quiserem, me derem tempo Eu nisso. acabei de falar aqui. Eu acabei de falar aqui com um dado concreto, o que o movimento negro fez junto da esquerda, e aí o senhor abre a sua boca, graças a Deus, para uma vez na vida falar a realidade, que o senhor nunca fez nada pela qualificação dos negros. Primeiro, a primeira afirmação dele é: movimento negro está cooptado pela esquerda. Aí a esquerda faz um programa, inclusive objetivamente, para trazer os pretos para a qualificação profissional. E o senhor diz, não foi, porque a cooptação tornou o movimento negro irrelevante. junto com a É isso que a gente esquerda. tá dizendo. E o senhor não tem como dizer o contrário. Quando nós dizemos o movimento negro foi cooptado pela esquerda, nós estamos dizendo esta cooptação torna o movimento negro insignificante na história. É isso que nós estamos dizendo. Primeiro, nós temos a Frente Negra Brasileira, que foi um grande movimento lutando por qualificação, empreendedorismo, tudo mais. Aí o movimento negro se transforma em um movimento de esquerda. E ele para de representar todos os interesses da população negra, porque não há espaço para divergência ali. Só há esquerda. E aí esse é o ponto central. Quando o movimento negro é cooptado pela esquerda, ele se distancia dessa realidade. O trabalhador negro, vamos ser sinceros aqui, gente. O trabalhador negro da periferia, do dia a dia, que pega a marmita, vai trabalhar, pega o metrô, ele não está militando no movimento negro. Ele nem sabe o que é movimento negro, porque este movimento não faz parte da realidade dele, não entende a realidade dele, está numa discussão completamente paralela sobre políticas públicas. Você falou que aquele preto da quebrada que pega a marmita todo dia para trabalhar não está conectado ao movimento negro. Quando você fala isso, não o está. O movimento negro não se conecta com ele. Não, é independente, é uma via de mão dupla. Não. O trabalhador periférico, ele não está conectado absolutamente com nada, a não ser pela sua própria sobrevivência. Exato. Isso. Pela sua própria... Exatamente. Então, realmente você traz uma coisa concreta. A maioria da população negra não está especificamente conectado com o movimento negro, assim como não está conectado também com a política.
no modo geral, certo? Então você não pode colocar que eles não são conectados ao movimento negro porque eles não se interessam pela pauta. É porque eles não se interessam pela política, em modo geral. O movimento negro não encontrou uma forma de falar com esse cara. Sabe por que não encontrou? Porque o movimento negro ele foi para a linha do identitarismo. Ele é da linha do divisionismo. Eu vou citar um intelectual, o professor Fernando Santos, Fernando Senzala, que ele é autor de uma obra chamada Abrindo a Caixa Preta do Movimento Negro, né, e desses grupos identitários. É muito interessante o que ele fala, que ele até alcunhou um termo muito interessante, que são os agiotas raciais. O movimento negro, ele tem uma espécie de liderança que faz com que ninguém da base chegue ao topo deles, porque o objetivo deles é manter essa senzala ideológica para se retroalimentarem do poder. Por exemplo, qual foi o trabalho, por exemplo, que o Silvio Almeida fez hoje pela pessoa na base ali? Nenhum. Se você olha o governo do Lula, quantos homens negros estão nos ministérios hoje no alto escalão? Cita um. Eu vou citar, Margarete Menezes. Macaé. Não, Macaé quem? Quem é Macaé? Não é porque a gente é de esquerda que a gente passa pano pro Lula, não, você sabe, né? não é ministro. Vou citar para você a Margarete Menezes, por exemplo. Não é porque uma a gente pessoa. é de esquerda que a gente apoia o Lula. Eu sei tenho que vocês não muitas apoiam. críticas. O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer? O movimento negro. O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer, É claro Júlio? que o movimento negro tem suas falhas também. Eu Júnior, falei pra vocês você que eu tem não que faço estar parte do sentado nessa movimento cadeira negro. aqui, vem pra cá. Não, todo mundo... mas isso não quer dizer que você vai invalidar toda a luta do movimento negro. Isso é um erro. Isso é um erro. Nada é perfeito também. Eu creio que tem que sim melhorar e avançar, inclusive para esse preto periférico que está na base. E é por ele que eu luto. Eu não luto pelo movimento negro, eu luto pelo preto periférico no modo geral. É por isso que eu falei para vocês e repito, eu não faço parte de nenhum movimento negro porque eu estou procurando me identificar. Mas a minha luta é periférica. Mas quando você fala do povo que não se conecta em duas partes ali, o nosso povo não é politizado. Nesse exato momento, o movimento negro está começando a ver você como um cara muito branco. Não, mas aí... Cuidado, Não, cuidado, 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 você está embranquecendo. Não é bem por aí. Você está Não é bem por aí. embranquecendo. Acontece que eu sei que eu tenho 99,9% de divergência das ideologias de vocês. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que vocês estão errados o tempo todo, como vocês gostam de fazer com a esquerda. Porque vocês não gostam de dar nenhum ponto para a esquerda quando a esquerda está certo. Mas uma coisa é certa, o movimento negro é um movimento que conseguiu muitas conquistas para o povo preto. Vocês não podem negar isso. Agora, dizer que não existe falhas também, eu não vou ser hipócrita aqui. A minha luta é exatamente essa. É conectar o movimento negro ao moleque periférico que está na quebrada, muitas vezes não tem nem um pouco de conhecimento político. Então, sim, existem críticas pontuais que a gente precisa fazer, mas a gente não pode pegar um erro e validar a luta de todo um movimento que ainda assim faz muito pelo movimento negro. Você pode encontrar falhas, o seu problema é que você só vai na falha e não vai naquelas coisas que realmente trouxe benefício. O Holiday mente aqui, quando ele fala que o movimento negro não faz absolutamente nada, como se a parte da extrema-direita e o Bolsonaro fizesse políticas públicas para negro, que também nunca fez, inclusive você também nunca fez. E você teve a oportunidade de fazer e não fez, então você está no erro. Para todos os paulistanos. Não, ninguém conhece. O que a gente defende aqui não é o nosso contra eles, como vocês fazem. Quando a gente vai propor algum tipo de política pública, é para enquadrar todos. Vocês da esquerda, vocês têm a mania, o movimento negro tem a mania de querer elevar alguém como voz da população preta, como lugar de fala, como apropriação cultural. Nós vimos um exemplo umas 2 semanas passadas, né, umas 2 semanas atrás, de uma mulher branca que estava sambando e 2 mulheres negras estavam ali debochando daquela mulher. Quem faz essa separação entre, você pensa de uma maneira, então você não vai ser abarcado no nosso movimento, é vocês. Quem usa a população preta de moeda de troca política é vocês. Eu vou fazer um comentário sobre só essa fala que você falou aí, porque é o seguinte, eu vi uma matéria sobre esse assunto e o que os jornalistas falaram é verdade. Você está falando que realmente elas expulsaram ou falaram que ela não podia sambar, mas na verdade ninguém sabe se realmente elas já não tinham uma treta ali. Então você não pode, disse como que você tem estavam certeza, expulsando. como você Nós tem vimos certeza, elas como você tem certeza para mulher e você branca. sabe o que Nós você estava vimos. passando no teor, isso aí você não pode usar. Você não sabe o que passa no teor. E você não pode usar. Tava na cara dela, ela estava debochando da mulher. Não, você não pode usar, você não estava no contexto. Só um minutinho. Usa algo concreto para mim, porque isso aí... Faz bastante tempo que a Letícia faz bastante tempo. Eu queria voltar aqui, porque como eu disse, o movimento negro é um movimento que está lutando na prática para que
população negra e a população periférica tenha mais condições de vida, tenha melhoria de vida. E aí, o que é interessante de vocês da direita é que vocês pegam um monte de afirmação que algumas delas fazem sentido, mas vocês usam disso para falsear isso. Por exemplo, o Holliday disse aqui que ele acha que a população negra tem que ter mais qualificação, que a população negra tem que ter acesso à educação e tudo mais. Só que a grande questão é que a prática é o critério da verdade. O que o governador que o Holliday apoia deixa fazer... Eu vou falar de novo porque, não sei, você não vive na periferia, talvez você não saiba o impacto que tem você tirar dinheiro da educação pública aqui em São Paulo. Como você é um parlamentar, está vivendo aí bem de boa, não deve ter nem amigo que mora lá, você não sabe o que é a realidade de uma pessoa que está vivendo hoje na Escola Estadual de São Paulo, uma escola que está completamente sucateada. E depois vocês vêm falar que... tá bom, se formou, então tá negando qual que é essa realidade, porque é muito fácil, né? Vocês lutam... Você fala uma coisa, Mariana, você também podia vir aqui para a esquerda, sabe por quê? Porque o que vocês estão falando é o seguinte... vocês falam isso mesmo, porque o que a gente está falando aqui é para garantir que todo mundo tenha mais condições, só que na prática o que a direita faz? Vocês querem literalmente que a vida do povo piore, e sabe que aí a vida do povo piorou, Tarcísio está cortando dinheiro da educação, cara, o que eles falam para você aí que está assistindo? 40 milhões. Tá cortando, eu já falei, por mim eu estava na rua ali, protestando. Então por que você continua batendo no Tarcísio? Porque os dois estão com política parecida. Então vamos lá, fala assim, a população, a escola é precária porque o Lula retirou 40 bilhões de educação. A escola é precária. E eu não falei? Não. Você falou 4 vezes. Você falou 4 vezes do Tarcísio. Eu poderia estar lá na rua, não ter um rabo preso. Não é. Eu fui pra rua lutar contra o corte da educação. Você foi? Eu fui pra rua lutar contra o corte da educação do Lula. Você foi? Você foi? Não foi. Eu luto contra o corte da educação do Tarcísio e contra o do Lula também, diferente de vocês. Beleza. Uma pergunta só, tá? Porque quando a Letícia antes estava criticando vocês, ela falou, né, o movimento negro de esquerda, o que seria um movimento negro de direita, o que vocês querem propor? Mas eu só queria entender isso, vocês lutam por um movimento negro de direita? Não. Quer falar? Posso só dar só uma palhinha? Eu acho que o melhor exemplo atual é o que o PL está fazendo com o PL Integração. Eu não quero um movimento que é direita, não. uma seção do partido destinada justamente a discutir essas pautas voltadas para o negro. Só que a questão é, nós não defendemos que as políticas públicas sejam segmentadas pela cor da pele das pessoas, mas nós entendemos que existem problemas específicos que atingem a população negra e que precisam ser discutidos. E por isso a gente criou esse espaço do PL Integração justamente para atrair essas pessoas negras que não concordam com as ideias de esquerda e querem discutir caminhos para superar o racismo. Isso não é sobre segmentação? essa questão, Letícia... Isso não é segmentação? Não, porque não é a definição de políticas públicas para segregar as pessoas em cor da pele. A questão é uma discussão entre as pessoas negras sobre formas de superar o racismo. Não, porque a gente não tá... O senhor sabe o que é segmentação? O senhor não, a gente não tá criando políticas. Não é política pública, Holliday. Mas você falou que você era Letícia. contra políticas públicas. Letícia, então, mas é exatamente isso. O que a gente tá falando é uma reunião de pessoas pra quê? Pra discutir mas não formas pode de superar discutir o junto com os brancos, que nem você estava defendendo? Tem mas também. é feito. Então por que isso você que é segmentou? O senhor primeiro disse que era pra congregar os negros lá do PL. Sim. E agora o senhor Que diz que negro é do todo PL. mundo. Esse cara foi num evento, eu vi mais de 25 pessoas no panfleto do PL, tinha 2 negros, ele mais um. Tá de brincadeira, que movimento é São os negros. Tá falido, gente. Tá falido. Tá falido. É que já encerrou o tempo. É que o Holliday respondeu a pergunta que eu fiz, então cortou.